Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Oi, gente. Estamos começando aqui mais um Cenários. Hoje o nosso episódio 4 da série Mulheres que Fazem vai falar sobre investidoras. Nós estamos aqui, eu, por parte da Formais Investment Bank, me chamo Laurinda de Macedo, sou Head de Inovação e Community Manager. Estou aqui também com a Larissa Gurjão, que é fundadora e CEO da SB Impact, que é um jogo pensado para provocar a mudança de cultura em relação ao desenvolvimento de novas soluções socioambientais. Estou também aqui com a Roberta Mota, que é diretora e fundadora da eVentures, uma consultoria especializada em prospecção, estruturação e gestão de investimentos em negócios inovadores. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, e vamos começar. Então, meninas, primeiro que tudo, eu queria entender e conhecer um pouquinho mais sobre a jornada empreendedora de vocês, como é que vocês decidiram empreender, seja investindo ou captando investimentos. Larissa, a gente pode começar por você? Sim, pode ser sim. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também, compartilhando, dividindo um pouquinho, né, as experiências da gente que, como empreendedora, acho que é bem comum, né? Esse caminho de captar investimentos nem sempre é tão simples assim, né? Mas faz parte do processo. Então, eu vou contar um pouquinho de como foi e está sendo a minha história para a gente dividir um pouco esse momento. Então, eu comecei a empreender, na verdade, e fiz uma transição de carreira em 2015, né, onde eu saí de um grupo organizacional grande e aí comecei a atuar na área de sustentabilidade. Mas, na verdade, a CIB Impact, que hoje é a minha startup, né, de impacto, ela surgiu em 2019. Então, na época, assim, era a minha primeira startup, de fato, assim, já tinha tido outros negócios e consultorias, mas acho que é um pouquinho diferente, né, das startups, a gente fazer todo o modelo de negócio, validar mercado, né, formar equipe, né, e fazer rodadas de investimento, tem todo um processo normal que passa, né, pelas startups. Quando eu comecei, ela ainda não era, né, de base tecnológica, era um jogo de tabuleiro, né, assim, eu criei, desenvolvi um jogo de tabuleiro que é para realmente desenvolver, passar, né, um pouco a educação voltada para empresas, para que elas criem, né, soluções socioambientais, né? Então, a gente trabalha a inovação, né, não só empresas, mas em todos os setores, para que a gente consiga ter esse banco de soluções, né, de impacto e avançar mais rapidamente. Mas, assim, em 2019 foi o ano antes da pandemia, né, e aí a gente fez a validação do jogo de tabuleiro, né, então eu rodei Brasil e também tive a oportunidade de participar de um evento na China, levando o CIB. Quando eu voltei no final de 2019 para 2020, que a gente ia começar a comercializar o jogo, todo mundo sabe o que aconteceu, né? O início de 2020 foi a pandemia, né? E se agora, né, as empresas todas estão de home office, o que a gente vai fazer? E aí eu me inscrevi. Então, 2020 foi um ano, apesar de ter sido o ano de pandemia que foi bem complicado, foi o ano que um dos mais intensos da minha vida, porque eu tive a oportunidade de participar de 6 programas de aceleração. Então, durante esses programas, a gente realmente estruturou, né, todo o negócio que hoje é a CIB Impact, e a gente já fez como foco de jogo digital. Só que para isso, né, para que não basta ter só a ideia, né? A ideia acho que é responsável por 5% e o resto 95% é muito trabalho, né? E tudo que a gente precisa estruturar do negócio. Só que para isso eu precisava de investimento, né? Então, para fazer todo o jogo digital e ter né, a ambição que a gente tinha que tem, né? Que a gente vai lançar agora, tem um ano de desenvolvimento
que a gente já está no jogo. Então, foi que eu entrei nessa... Não fiz rodadas oficiais, né, de investimento, vamos dizer assim, não com investidores profissionais, mas o famoso Friends and Family, né, na época. E aí, eu acho que por eu, assim, ter muita persistência e acreditar, né, de que o produto ele poderia realmente fazer a diferença na vida das empresas e das pessoas que estão sendo impactadas pelo, né, pelo nosso negócio. Então, eu acabei acho, conquistando, né, assim, e vendendo não só a ideia, mas toda a projeção do meu negócio para essa pessoa que investiu, né? Então, no ano passado, a gente começou com esse investimento, início do ano passado, estamos terminando agora o desenvolvimento do jogo digital para ser lançado, né, oficialmente. E assim, e aí agora também recente, né, falando de investimento, a gente acabou tendo um parceiro investidor também, que para ficar toda com a parte de desenvolvimento do produto, que para a gente é o nosso core do nosso negócio. Então, essa é a minha participação no mundo de investimentos. Eu sei que não foi um caminho muito comum de acontecer. Normalmente é ao contrário, né? Assim, era o que eu tinha em mente, era começar a vender aos poucos o tabuleiro e mais na frente captar investimentos, só que eu fiz da maneira ao contrário, né? Por conta da circunstância. E aí, hoje a gente enfim, tá lançando, né, o jogo digital, mas por enquanto ainda não estamos captando ainda, só quando a gente for começar a tracionar, né, mais na frente. É isso. Larissa, que jornada legal, muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente. E é isso, o empreendedor muitas vezes ele sabe que caminho quer seguir e o mundo dos investimentos também está se reinventando. Você disse que não começou pelo tradicional, né, que primeiro era começar a vender, depois captar, mas eu também acho que o mundo do investimento hoje em dia está enxergando valor nas soluções ainda numa fase anterior, numa fase de ideação, e eu acho que isso faz parte também do momento em que a gente está vivendo. Roberta, compartilha com a gente, por favor, como é que você chegou até aqui. Primeiro, também queria agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme dividir esse momento com vocês, né? Trocar tantas experiências, aprender também bastante, ainda a gente nunca para de aprender. Dar os parabéns para a Larissa e pela jornada dela. E começou assim, em 2007, eu sou administradora, né, pela UES, sempre tive experiência profissional em empresas de base tecnológica, né? Desde multinacionais de tecnologia, como Oracle, HP, até empresas de tecnologia, de biotecnologia. E nesse universo, né, tecnológico, eu acabei indo fazer pós-graduação, mestrado, doutorado fora do país, e o meu doutorado foi na área de licenciamento e tecnologia. Então, tecnologia sempre esteve presente na minha vida, não só profissionalmente, mas também como objeto de estudo. E aí, voltando para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa empresa trabalhei, na verdade, em institucionais na CNI, em parceria com a FIEC, também desenvolvendo programas de cooperação internacional voltada para as pequenas e médias empresas, exportadoras, algumas delas também com tecnologia envolvida, e depois fui convidada para trabalhar numa empresa de biotecnologia que desenvolvia tecnologia para a produção de biodiesel, né? O mercado já desde muito masculino, desde já, né? Como o mercado financeiro também. Então, fui estudar química, né? Saber como é que a coisa funcionava toda. Eu era gerente comercial e, nessa época, a empresa ela precisou fazer uma captação para viabilizar um projeto de um bioquerosene de aviação. E, nessa época, eu fui pesquisar quais eram as fontes que existiam, né? Fora financiamento convencional. E me deparei com um termo chamado Venture Capital, né? Que era não tinha quase nada no Brasil, mas que estava já bem avançado nos Estados Unidos. Aí, essa época, eu tinha um programa de intercâmbio profissional nos Estados Unidos e eu consegui aplicar esse programa e fui selecionada, foram 3 projetos no Brasil, e passei uma temporada lá pesquisando esse mercado, né, de investidores, venture capital, ver se a gente conseguia licenciar essa tecnologia para o mercado americano. E, na volta, eu fiquei sabendo, descobri que tinha um fundo de venture capital no Brasil, que era o Fundo Criatec, iniciativa do BNDES, com co-investimento do BNB, e eu nunca imaginei que eu ia ser gestora desse fundo. O fato é que comecei a pesquisar, entrei em contato com eles, e depois descobri que estava sem gestor no Ceará, e fiquei interessada, mas fui muito franca. Eu disse, olha, eu não tenho experiência financeira,
A minha experiência é na questão tecnológica, os desafios de uma empresa tecnológica, né, de base tecnológica, principalmente essa minha última experiência, que era uma empresa familiar, mas que tinha se posicionado já muito bem dentro do mercado de tecnologia de biodiesel no Brasil, tanto que ela foi a provocadora do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né, na época do governo, primeiro mandato do governo Lula. E aí eu falei, mas eu estou disposta a me dedicar, né, à questão financeira. E aí sou formada em administração de empresas, meus conceitos existiam, mas ainda estavam defasados, ou seja, não era do meu dia a dia, o métier. E aí eu fui me pedir para me matricular como ouvinte, pagando 3 disciplinas de um MBA muito renomado aqui, né, que eram as aulas do final de semana, os professores vinham de fora, para estudar, voltar a estudar essas disciplinas contábeis, administração financeira, análise financeira, e testar esses conceitos na prática. O fato é que deu certo, me tornei uma das gestoras. Eu não sou investidora com meu dinheiro, tem até uma brincadeira muito engraçada da minha mãe, eu acho que as mães nunca sabem dizer o que os filhos fazem, né? E a minha mãe não é diferente. Então, muito tempo eu dava aula à noite, ela dizia que a minha filha é professora. Não que eu não ache lindíssimo ser professor, né? Meu pai era professor, minha mãe era professora, mas eu era mais que isso. E aí ela dizia que eu fazia projetos. Aí o pessoal perguntava, ela é arquiteta, ela é engenheira? Não, e ela não sabia explicar o que era. Aí um dia eu disse, mãe, eu compro e vendo empresa. Ela, com que dinheiro? Com o dinheiro dos outros, mãe, não é com o meu, não. E aí a coisa começou, me tornei gestora, fiz alguns investimentos, né? Era a única mulher gestora, né? Nos 2 fundos que eu fui gestora. Enfim, comecei no mercado que não existia nem o tema direito, que eu me apaixonei pelo tema à época que eu entrei em contato com ele, percebi que ia ser uma coisa do futuro e comecei arduamente naquelas coisas que a gente sempre faz, né? A gente sabe como é que é provar, um esforço a mais para provar que você é capaz, né? Um esforço a mais para você mostrar que você consegue entregar resultado, porque para mim o resumo de tudo é resultado, é entregar resultado. É muito bonito você falar, etc. e tal, mas se você não tiver experiência no mundo real, para mim isso tudo é simplesmente falar bem e falar bonito, né? Então foi assim que tudo começou. E já se vão 12 anos, 13 quase, né? E agora eu analiso, olho para os mercados, vejo outras pessoas chegando e vejo o que evoluiu e o que não evoluiu também, né, em alguns lugares, não só em relação ao feminino e masculino, mas também sobre a maturidade dos empreendedores, conhecer os conceitos, como captar investimento, ou seja, tem muita coisa que a gente ainda precisa melhorar. Melhorou bastante, mas tem o game é um pouco mais para profissional, né? Não é tão para amador. Verdade. O que eu enxergo assim de ponto em comum nos discursos de vocês é muito assim a coragem de desbravar, a coragem de enfrentar, muitas vezes sem total reconhecimento ou conhecimento daquele mercado. Vocês duas trouxeram esses pontos. E aí, Roberta, você trouxe uma questão que eu queria perguntar, como é que vocês fazem para driblar esse universo tão masculino que é o universo financeiro, o universo de investimentos e o universo da inovação também, porque o universo das startups ainda é um universo muito masculino. Como é que vocês estão fazendo para driblar esse mercado eminentemente? Não, é assim, Laurinda, no início é mais difícil, mas depois, como eu falei, com resultado, com carteira de investimento, de desinvestimento, com conhecimento, com segurança, ou seja, com profissionalismo, né? Você, desde o ser pontual até fazer a decodificação da linguagem, né? Você usar a linguagem no mercado financeiro de uma forma que cria empatia, que faça que você tenha uma conexão de gente, né? Porque nós somos gente. Então, quando a gente lida com um empreendedor, a Larissa pode falar até melhor que eu, a gente está lidando com um sonho, né? Então, a gente está lidando com uma pessoa. Então, a gente tem que se posicionar também nessa circunstância, né? Da conexão humana, né? Depois, eu acho que, inclusive, isso é um grande diferencial para a mulher, né? A mulher sabe fazer isso melhor também. E depois Exato. Que a gente faz o investimento, esse tipo de experiência, ela não é uma experiência de consultoria comum, que você entrega um produto e acabou. Quando a gente é gestor de um fundo de investimento, a gente acompanha o investimento e preserva ali os interesses do investidor.
Só que você está lidando com uma pessoa e você percebe que assim, existem situações que fogem do controle, uma safra que se quebra, né? Uma situação qualquer. Então, a gente tem que ser justo, né? Então, eu sempre fui justa para o lado que eu achava que era o que merecia um determinado posicionamento. Então, eu acho que quando você tem essa firmeza de caráter, você entrega resultado, você respeita as pessoas, né? O conhecimento, você tem que ter humildade também para reconhecer quando você não sabe de algo, né? E buscar esse conhecimento. Eu acho que isso passa muito mais pelo que você é como pessoa e profissional do que qualquer outra coisa. E graças a Deus, no início, eu tive a oportunidade de começar com 2 marcas que me credenciam, né? Ou seja, BNB e BNDES, eu não preciso estar dizendo para ninguém que, né? Ou seja, eles já me credenciavam por causa disso, né? E em 2015 eu tirei uma certificação, que é uma certificação pela CVM, que é uma certificação, eu sou gestora credenciada pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que no Ceará a gente conta na mão quantos são, no Brasil muito menos, né? Assim, pouquíssimas pessoas, porque você precisa de 7 anos de experiência, fazer uma prova, ter carta de recomendação, mostrar a experiência profissional e acadêmica. E eu achava, por exemplo, que no Ceará isso ia ser assim, não ia ter para ninguém, entendeu? Eu ia conseguir, mas não. Então, eu acho que hoje o desafio é muito mais lidar com a maturidade do mercado que você atua, né? Em saber que as relações precisam ser profissionalizadas, que existem critérios que te colocam numa posição de excelência dentro da profissão que você conseguiu, né? Que não é simplesmente o relacionamento de uma pessoa que tem dinheiro com outra pessoa que tem dinheiro, não, você precisa entregar isso na mão de um profissional habilitado para isso. Então, acho que o desafio hoje ele é muito mais, diz muito menos respeito ao fato de ser mulher e mais respeito ao nível de maturidade do mercado do profissional que a gente está tratando, entendeu? Verdade, verdade, faz todo sentido, tem razão. Não podemos deixar nunca o conhecimento de lado, obviamente, né? A competência, mas faz todo sentido que você está trazendo. Larissa, como é que tem sido para você no universo das startups? Eu vou confessar assim, que a grande maioria das reuniões que eu participo, dos programas que eu participo, nós ainda somos a minoria, infelizmente, né? De um programa que eu participei grande que teve, né, que eu fiz em São Paulo, de 40 e poucos inscritos, acho que menos de 10 eram mulheres. Mas um fato, eu acho que interessante, que nesse mesmo programa, né, que tinham quase 10 mulheres, porque de 40 e poucas pessoas, apenas 15 se graduaram. E das 15 que se graduaram, metade eram mulheres. Então, assim, né, se for proporcionalmente, eu acho que as mulheres, apesar de ser minoria, elas foram mais persistentes e foram até o fim, né? Mas, assim, trazendo um pouco de dados, né, do mercado, que eu estava dando uma olhada aqui no Crunchbase, que é uma plataforma que eles conectam investidores com as startups. Em termos mundiais, apenas é muito pequena ainda a porcentagem, apenas 2,3% das mulheres fundadoras, né, têm acesso a fundos de investimento, que é muito pouco. Mas se a gente for trazer para a realidade do Brasil, vocês não, assim, talvez talvez a Roberta já sabe, né, que ela trabalha diretamente com isso, mas eu estava pesquisando aqui, apenas 0,04% de investimentos são destinados a mulheres, né? Mas assim, também vamos considerar que, claro, né, muito baixo, mas vamos considerar que apenas, né, assim, de fundadoras mulheres, a gente está falando da porcentagem apenas de 5%, né, das startups são mulheres. Então, assim, né, é por isso que é muito baixo os investimentos, porque também são muito baixos a quantidade de fundadoras. Eu acho, assim, eu realmente eu me assustei um pouco com esses dados, eu achava que fosse um pouco mais, mas ao mesmo tempo o que assim eu nunca parei para pensar porque eu sou mulher e eu vou ter um resultado diferente, né, de um cara que está fazendo, né, que tem a mesma competência, as mesmas habilidades que eu tenho. Eu acho que quando a gente se prepara para isso, né? Bom, acho que a minha vida toda e acho que até o fim a gente tem que estar sempre estudando, se preparando e estar se qualificando, né? Então,
eu acho que as oportunidades são iguais para as duas. A gente sabe que na prática acaba que, como tem mais investidores homens, eles algumas vezes optam por investir em homens também, né, em startups masculinas. Mas, do outro lado, das investidoras mulheres, a Roberta talvez me corrija se eu estiver errado, eu acho que talvez mais de 90% das investidoras mulheres elas preferem investir em startups fundadas por mulheres. Se eu fosse assim, eu não sou investidora ainda, assim, eu estou entrando nesse mundo, até assim que talvez vocês conheçam, né, que agora está bem alto, que é o investimento ESG, que é Environmental, Social e Governance. Então, com a minha startup também a gente está trazendo esse conceito, né, levando esse conceito para as empresas para que elas estejam preparadas, né, para receber esses investimentos. E aí, quando chegar o momento de eu também investir nas soluções que o CIB vai gerar, eu vou dar prioridade também às mulheres que vão surgir, né? Não, assim, claro que a gente vai considerar todas as competências, né? Não só pelo fato dela ser mulher, mas eu acho que como é tão desigual, né? Assim, infelizmente ainda, né? O mercado, a gente tem que, acho que dar algumas oportunidades a mais para mulheres. Assim como tem alguns fundos lá fora, aqui no Brasil eu desconheço se tem, talvez tenha, mas eu desconheço. Tem alguns fundos lá fora voltados somente para, né, para mulheres empreendedoras, né? Que eu acho que isso são alguns incentivos que as pessoas acabam, né, trazendo para dar mais oportunidades para as mulheres. O que você acha, então, Larissa, que a gente podia fazer para talvez alguma ideia, alguma dica, algum conselho para o mercado financeiro se abrir mais para as mulheres, assim, no mercado financeiro e de investimento, se abrir mais para as mulheres? Você começou um pouquinho aí no final da tua fala, mas eu queria que você dissesse para a gente o que o mercado deveria fazer para nos incluir mais. Eu acho que Pergunta essa fácil, questão né? é um pouquinho mais complexa, né? Porque envolve também a questão cultural, talvez, mas eu acho que a questão de trazer fundos, né, para mulheres, voltados para mulheres, não deixa de ser um incentivo, né? Pode ser uma solução. Uma solução assim, né, que a gente vai conseguir, né, ter mais mulheres participando. Mas vou contar uma breve história, tá? Só para vocês entenderem a realidade. Mas logo no começo do CIB, por isso que eu digo que é um pouco cultural ainda e é um pouco mais complexo do que a gente imagina nessa situação, porque eu estava com um empresário lá em São Paulo, investidor também, e ele me perguntou se eu era casada, se eu tinha filhos, se eu disse que não, e ele perguntou se não pretende ter, né? Ou seja, é uma situação assim que, né, ainda existe, né, mas acho que não só acho que não, a gente não deve estar esperando que o investidor escolha a gente, mas que a gente escolha o melhor investidor para o nosso negócio, né? Então, é claro que depois eu não tive mais contato, né, com esse investidor, mas, enfim, eu acho que para driblar eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Sim. E talvez trazendo mais investidoras, né, como a Roberta, para o mercado de investimentos e talvez a minha missão como empreendedora é inspirar e trazer mais mulheres para fundar e também seguirem com seus sonhos, né? Porque passar por essa zona da morte, vamos dizer assim, que é o início, né, das startups, poucas persistem, né, para seguir adiante, né? Eu acho que é fazer acreditar com a persistência a gente acaba conseguindo o que quer, né? Mostrando competência. Eu tenho um dado para vocês também. Não sei se vocês sabem que para você vocacionar qualquer ser humano, a janela de oportunidade é entre 7 e 12 anos, né? E existe um trabalho em alguns países, inclusive, identificando que mulheres não conseguiam, até trilhavam um caminho dentro da ciência e tecnologia, mas não conseguiam ocupar a posição de liderança. Então, o buraco é um pouco mais embaixo, porque ele é muito antes de tudo isso, né? Assim, então, existem aquelas metodologias TEAM, né? Por exemplo, na Espanha, em Barcelona, eles começam a trabalhar principalmente nas mulheres, porque o meio que a mulher nasce
também força ela a sair de certas profissões, né? Então, não faça medicina, faz odontologia, que é mais fácil, né? Que aí você passa. São pequenos detalhes, assim, na formação da mulher como indivíduo também, que acaba acontecendo esse tipo de coisa. Faz com que ela se distancie um pouco ainda, né? De algumas ambições, principalmente de atuar nesse setor de ciência e tecnologias, empreender algo relacionado à questão tecnológica, né? E falando com relação a investimento, talvez eu seja um pouco polêmica. Para mim, o que importa é o negócio. Assim, sendo muito fria. Sou horrível, né? Sim. Mas, Não, mas é isso. se tiver iniciativas, assim, que... Eu sou muito transparente, gente. Assim, eu lutei tanto e eu não quero ser reconhecida como mulher. Eu quero ser reconhecida como uma profissional na minha área, independente do meu gênero, entende? Então, isso é possível para todo mundo. Eu tenho uma irmã que é especial, e quando ela nasceu, eu já tinha 3, 4 anos, e ela foi uma irmã muito esperada por mim. Quando eu entendi que ela tinha as limitações, né, e ela foi crescendo e foi começando a tentar articular algumas palavras, impressionantemente, ela tem ciência das limitações dela, ela sabe que ela não sabe ler, e a gente tem tanta gente com saúde que é tão limitado e que não tem menor ciência ou consciência da limitação que tem. Então, ter ela como minha irmã e ver que ela tinha consciência das limitações dela fez eu entender que eu não tinha limite por ter saúde, sabe? Que tudo para mim era possível dentro do meu contexto, né, familiar, dos nossos sacrifícios, das coisas todas. Então, eu não quero ser reconhecida porque sou mulher, no canto A, B ou C. Eu quero ser reconhecida como profissional, que eu acho que sou, e que não deixa, ou seja, sem gênero, né? Assim, dentro da classe que eu me insiro, ser reconhecida como profissional, independente de ser mulher ou não. Apesar do fato de ser mulher e ocupar certas posições e ser reconhecida, receber indicações, tantas pessoas confiam no meu trabalho e acabam me indicando, isso para mim, ser mulher é algo que me dá um orgulho, né? Me dá uma satisfação, um prazer assim, pessoal, mas a minha ambição é essa, não é ocupar espaço, ser reconhecida independentemente do meu gênero. É verdade, Roberta. Você traz um dado de realidade assim, que a gente já conversou outras vezes sobre, e eu acho muito interessante essa clareza e essa sobriedade da mulher também ser objetiva e também buscar resultados. E o que você traz é muito interessante, porque no final das contas é isso, a gente deve ser reconhecido pelo resultado, ser reconhecidas pelo resultado, independente de todas as outras questões. É difícil chegar até a condição de poder apresentar esse resultado por conta de todas as barreiras e desafios que a gente vive, que a gente experimenta, que aí eu não vou chover no molhado, porque cada um de nós e quem está do outro lado nos vendo também até experimenta. biológicas, né? Às vezes, a gente tem cólica, né? A gente tem dor de cabeça, a gente tem fator biológico que... Não, quantas vezes eu fiz reunião morrendo, mas ali, né? Fingindo que parece que a gente nem tem direito de ficar doente direito, né? Essa questão de gravidez, eu lembro que quando eu casei, eu estava assumindo a gestão de um fundo e perguntaram para mim, você casou agora, mas você não vai ter filho agora não, né? Você ainda passa por isso, mesmo depois de tudo que você faz, tudo, então ainda acontece esse tipo de situação. Com relação a isso daí, para mim é terrível. Agora, o resto, a gente tem que ser profissional, objetivo, etc., mas que tem um esforço muito grande por trás de tudo, tem. Sim. Verdade. Então, me ajudem aqui a tentar sensibilizar e ajudar outras mulheres. O que é que a gente pode dizer para elas que buscam ainda os sonhos e o sonho de empreender? O que é que a gente pode dizer para essas mulheres, para essas meninas que estão aí nos vendo? Pode começar, Larissa. Eu ia começar. Eu acho que meu recado não, a Roberta falou muito bem, não é só para as mulheres, né? É empreender no geral. A gente sabe que não é uma coisa tão muito simples, né? Eu acho que o meu recado que eu tenho para dar é, se você tem uma boa ideia, como eu falei, né? Faz parte dos 5%, e você correr atrás e acreditar que aqui, né, saber que o teu negócio vai impactar, né, muitas vidas e vai melhorar na situação, né, do que você está propondo, né, de resolver aquele problema,
não desista, porque quem me conhece sabe que eu já estou há alguns anos nessa jornada e todo começo não é fácil. Então, não pense também que todo começo a gente já consegue captar investimento. Eu acho que realmente eu fui uma exceção. E assim, eu acho que seguir, como eu falei, né? Ter todas as ferramentas possíveis para que você consiga colocar o teu negócio de pé e seguir em frente, porque o resultado vai vir, né? Eu acho que você, né, batendo nas portas certas, tendo os contatos, né, fazendo uma rede interessante, assim, fazendo com que tudo que você planejou, né, durante esse tempo com o teu negócio faça acontecer, aí depois é só colher os resultados. E olhar para frente, seguir em frente. Que Sim, é isso, sempre, não desistir. sempre. Sempre. Roberta, nos ajuda. Vamos lá, eu acho que se eu puder dar um conselho para uma profissional, né, que está começando ou que está querendo fazer algum redirecionamento aí na sua carreira, eu acho que a primeira coisa é não se fazer de vítima, né, é entender que você tem todas as capacidades do mundo para ser bem-sucedido, que para você ser bem-sucedido, independente de ser homem ou mulher, você tem que ter muita dedicação, muito estudo, muito profissionalismo, desde o ser pontual, a forma de tratar as pessoas, não respeitar o outro, né? Saber se impor também, isso é muito importante, saber se colocar e ser incisivo com conhecimento, sem ser arrogante. E basicamente é isso, e equilibrar a vida, sabe? Porque eu vejo muita gente assim falando, ai, porque eu paguei um preço muito alto para eu ser profissional, deixei de, sei lá, eu não sei cozinhar. Não, seja mulher também, seja esposa, sabe? Cuide da sua casa, dá tempo, dá para fazer tudo. Se tem um animalzinho de estimação, vai passear com ele. Quer buscar uma religião, vai para uma igreja, para um terreiro, para onde for. Ou seja, dá para fazer. Assim, acho que é uma coisa, não é nem para a mulher, é para o ser humano. A gente precisa equilibrar a nossa vida em vários aspectos diferentes, porque fortalece todos esses aspectos. Ou seja, eu sei que eu sou uma profissional melhor hoje pela minha história de vida, pelo equilíbrio da minha vida, né? Por todo esse conjunto que a gente precisa ter para ser um ser humano melhor. Faz Para todo mim, sentido. esse que é o grande segredo, né? A gente ser leve, sabe? Não precisa ser assim denso, pesado para mostrar que tem conhecimento. Não precisa perder feminilidade, pode se maquiar, pode botar uma bijuteria bonita, pode, entendeu? Então é isso. E estudar muito, se preparar, buscar, às vezes pagar. Olha, quando eu fiz, só para resumir, quando eu voltei para o Brasil, terminei o doutorado, eu não tinha um tostão. Eu voltei com 1,20 €, que foi o troco da água que eu comprei no aeroporto. Aí eu lembro do aeroporto Pinto Martins abrir, né, aquela maravilha, e meu pai tá lá, e eu morrendo de chorar, mas é porque foi uma saga a chegada. Em outra live, a gente fala sobre esse episódio. Meu pai perguntou, minha filha, você nunca chorou? Eu disse, não, porque eu estou muito emocionada, mal sabe todas as dificuldades que eu tinha passado do último dia para chegar em casa, né? E eu fui trabalhar de graça para poder refazer meus contatos na Federação das Indústrias. Sou muito grata ao doutor Eduardo Bezerra, que me abriu as portas ali, disse, doutor, eu não quero um emprego, eu quero um espaço para poder mostrar um pouco do meu trabalho, refazer minha vida, meus contatos. Eu já tinha 30 anos, hoje eu estou com 46. E à época, eu ia dar aula, eu consegui passar no processo de seleção numa faculdade, que eu ia dar aula no ônibus dos alunos. Eu ia no ônibus, pegava e voltava. Então, eu trabalhava de 8 às 10 da noite, já com 30 anos, já tendo trabalhado em multinacionais, etc. e tal, com meu contra-cheque, R$ 342 era o que eu recebia por mês. Ou seja, você tem que ter essa humildade também, entender que você não pode chegar chegando e você ocupa os espaços com trabalho e resultado. Não tem outra receita e conhecimento. Perfeito. Eu acho que a mensagem que fica é um pouco isso mesmo. Larissa,
a gente está se encaminhando aqui para o finalmente, né? Estamos concluindo aqui nossa participação de hoje. Traz, por favor, suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou e, na sequência, eu passo para a Roberta e aí a gente encerra nossos cenários de hoje. Tá. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, como a gente está falando de investidoras, né, então vai para as mulheres, mas no geral, de que você tem que ter muito forte o seu propósito de vida, né? Eu acho que esse equilíbrio que a Roberta falou, né, juntamente com para que eu estou aqui, né? Assim, onde é que eu quero chegar, né? Primeiro por que eu nasci, né? Por que eu estou aqui? E onde é que eu quero chegar, né? Eu acho que nem sempre no começo isso é muito claro, né? Quando você vai começar algum negócio. E com o caminho a gente vai descobrindo, né? Exatamente onde que a gente quer chegar. E qual é o resultado que eu quero trazer com o meu negócio, né? Então, deixar claro, tem até né, uma metodologia, talvez vocês já devem ter ouvido falar, do Golden Circle, né, que eu gosto bastante, que no meio ele tem o porquê, né? Então, acho que o porquê é que ele move, né, você em todas as áreas da sua vida, né? Não só profissional, mas pessoal. Hoje a vida do Cibi se mistura um pouco com a minha, porque foi uma trajetória que eu lá atrás, né, eu tracei, eu acabei não falando, mas eu morei em alguns países como Quênia, Tailândia, né? Foi uma experiência na Ásia, na África. Então, eu sempre tive isso em mente de que eu queria mudar né, a sociedade e trazer um planeta, né, de bem-estar para todo mundo. E aí, hoje, assim, eu estou executando aquilo que eu sonhei lá atrás, né? E estou colocando em prática o sonho, né? Porque não basta sonhar, mas a gente tem que fazer todo o planejamento e trabalhar duro para fazer acontecer. Então, acho que é isso, não ter o seu sonho sempre, que agora eu vou ter já outros sonhos, né? Porque quando a gente vai começar a realizar uns, a gente vai passando a ter outros. E é isso que move a vida da gente. Então, queria agradecer, né, finalmente, assim, a condução também da Laurinda, a presença da Roberta, aprendi bastante com vocês aqui. Eu acho que depois a gente tem que compartilhar, isso é só o começo, depois a gente tem que compartilhar algumas ideias. E estou à disposição também para a gente bater um papo depois. Obrigada, Larissa. Roberta, por favor. Bom, como consideração final, eu acho que é aproveitar a jornada, né? Mais do que tudo, né? O destino ele é importante, mas a jornada a gente tem que aprender a desfrutar dela também, a gente aprender a seguir o fluxo, a entender que quando as coisas não acontecem tem uma razão e a gente precisa tirar um aprendizado disso também. E quando a coisa acontece, a gente poder aproveitar bastante as vitórias, as conquistas da nossa vida, né? Porque elas precisam ser comemoradas. Então, agradecer também a brilhante mediação da nossa amiga Laurinda. Prazer ter conhecido e compartilhado esse momento com a Larissa. Agradecer a Trend Ceará pelo convite. Foi um prazer e eu estou à disposição. Meninas, obrigada. Foi um prazer também estar aqui com vocês. E aí, para encerrar, eu queria falar um pouquinho de sororidade, que é a possibilidade da gente abandonar a competição feminina que existe muitas vezes entre nós e se colocar num lugar de respeito e colaboração e compartilhamento entre nós, entre as meninas principalmente, e dizer para vocês que eu enxergo isso tudo muito como... Eu tenho a impressão que a nossa mente, às vezes, é uma prisão para as mulheres. Ela nos coloca numa situação de aprisionamento que é preciso que a gente saia disso, que é preciso que a gente mude a nossa realidade, que a gente, muitas vezes, a gente precisa criar nossas próprias oportunidades. Mas na fala de vocês duas, eu trouxe para cá, fica muito claro isso, que às vezes a gente não tem muita clareza, não tem muita percepção de onde a gente quer chegar, mas a gente tem que continuar seguindo, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que continuar tentando. E eu gosto muito de uma citação que diz que quem não sabia que era impossível foi lá e fez.
quando a gente não sabe que a barreira existe, muitas vezes a gente consegue transpor essa barreira aí. E eu queria muito agradecer o convite da Chance Ceará e encerrar esse nosso cenários de hoje da série Mulheres que Fazem, nosso episódio 4. Muito obrigada. Estamos por aqui. Até mais. Até mais. Ana Sofia. Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui. As aulas voltaram e, para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.